Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no The Deep Dive. Hoje o foco é num componente eletrônico super comum, onipresente mesmo, o resistor. Para guiar nossa conversa, a gente está usando uns materiais bem legais, partes de um curso de eletrônica em PDF e também a transcrição de uma aula sobre resistores. E a ideia aqui é ir fundo, sabe? Não só o básico do que é um resistor, mas tentar tirar as melhores sacadas desses materiais sobre as características, os tipos diferentes, como identificar, enfim, mergulhar no que essas fontes trazem. Vamos lá? Vamos sim, é isso mesmo. Resistores podem até parecer simples, né? Quase um detalhe. Mas assim, entender bem as características deles é crucial para qualquer circuito funcionar direitinho. Vamos focar no que essas fontes acharam mais importante destacar. Ótimo. Para começar, então, o básico do básico. O que ele faz? O nome já entrega um pouco, né? Resistor. Resiste a alguma coisa. Exatamente. Resiste à passagem da corrente elétrica. Ele cria uma dificuldade, uma oposição mesmo. E essa propriedade, essa oposição, é a resistência. A gente mede em ohms, símbolo ômega. Quanto mais ohms, mais difícil para a corrente passar. E tem uma consequência direta disso. Essa resistência gera calor. A energia elétrica que é barrada vira energia térmica. Ah, entendi. Por isso, a outra característica super importante é a potência, medida em watts, W. Ela diz o quanto de calor esse resistor consegue dissipar sem estragar, sabe? Sem queimar ou mudar de valor permanentemente. É um limite fundamental. Faz todo sentido. Não adianta só saber o valor em ohms, tem que saber se ele aguenta o tranco do calor naquele circuito específico. E as fontes falam bastante de uma terceira coisa, a tolerância. O que é isso na prática? A tolerância é basicamente a margem de erro da fabricação. Vem em porcentagem, tipo 10%, 5%, 1%. Se um resistor é vendido como 100 ohms, com 10% de tolerância, Ele não vai ter exatamente 100 ohms. dificilmente. Na prática, ele pode ter qualquer valor entre 90 ohms e 110 ohms. É algo inerente ao processo de fabricação mesmo. E aí que entram as tolerâncias mais comuns que as fontes citam, né? 10%, 5% e as mais precisas, 2%, 1%. Imagino que quanto menor a porcentagem, mais perto do valor nominal ele tende a estar. E talvez mais caro. Esses de 1% são os tais resistores de precisão. Isso, exatamente. A aplicação é que vai dizer se você precisa dessa precisão toda. Para coisas simples, tipo acender um LED, 5% ou 10% geralmente está ótimo. Mas se for um circuito de medição, um filtro muito específico, aí sim, talvez precise de 1% ou até menos. E as fontes também lembraram dos símbolos usados nos diagramas. Tem aquele retangular mais europeu. E o zigue-zague mais americano. É bom saber reconhecer os dois, verdade. Com certeza. Agora, um ponto que pareceu bem enfatizado nos materiais é essa história de valor comercial e a tal da série E. Por que isso? Porque eu não posso ter um resistor de, 137 ohms se meu cálculo pedir isso. Seria impraticável, né? Imagina um fabricante ter que fazer qualquer valor. E as lojas terem que estocar tudo isso? Nossa, verdade. Métrica. E o mais interessante, a série está ligada à tolerância. A ideia, assim simplificando, é que a faixa de variação de um valor, por causa da tolerância, quase encoste na faixa do valor seguinte da série. Por exemplo, na série E12. Que é para 10% de tolerância, né? Isso, 12 valores base. Você tem lá 10 ohms, que na prática vai de 9 a 11. O próximo valor padrão é 12 ohms, que vai de 10,8 a 13,2. Percebe como a faixa de um termina perto de onde a outra começa? Ah, entendi. Não faria muito sentido ter um valor padrão 11 ohms ali no meio, porque o de 10 e o de 12 já cobrem essa região, considerando a tolerância de 10%. Exato. A série E garante que com um número limitado de valores padrão, você consiga uma cobertura razoável de toda a faixa. E quanto menor a tolerância, mais buracos existiriam entre os valores se usasse a mesma série
então precisa de mais valores padrão para preencher, daí as outras séries. E24 para 5%, E48 para 2%, E96 para 1%. Cada uma com mais valores base. Perfeito. E aqui tem um detalhe crucial que as fontes destacam e que vai ser importante para identificar os resistores. As séries E12 e E24, as menos precisas, usam valores base com só 2 dígitos significativos, tipo 10, 12, 15, 22, 33, 47. Ok, 2 dígitos. Já as séries E48 e E96, que são para 2% e 1%, usam valores base com 3 dígitos significativos, tipo 100, 121, 150, 332, 562. Guarda essa diferença. 2 dígitos para as menos precisas, 3 dígitos para as mais precisas. Anotado. E claro, a partir desses valores base, tipo 47 ou 332, a gente tem os múltiplos e submúltiplos, né? 470 ohms, 4.7K ohms, 47K ou 3.32K, 33.2K. Cobrindo toda a gama necessária, realmente a padronização faz muito sentido. Outra divisão que o material faz é pela montagem, PTH e SMD. Qual a diferença básica? É como ele é soldado na placa. PTH, Pin Through Hole, são aqueles com as perninhas, os terminais, que atravessam furos na placa e são soldados do outro lado, são mais antigos, maiores. SMD, Surface Mount Device, são montados direto na superfície da placa, sem atravessar. São minúsculos e dominam hoje em dia pela automação e miniaturização. Beleza. Vamos então explorar os tipos específicos que as fontes detalham? Começando pelos resistores de fio. Parecem ser os mais parrudos. São mesmo. A principal característica deles é a alta capacidade de dissipar potência. A gente está falando de 5 watts, 10 watts, 20 watts, às vezes mais de 100 watts. O material descreve 2 tipos principais. Quais são? Tem o comum, que é basicamente um fio de uma liga especial, tipo níquel-cromo, enrolado num tubinho de cerâmica. A cerâmica ajuda a suportar e a dissipar o calor. Geralmente tem uma cobertura verde, resinosa. Certo. E tem o de cerâmica, também chamado de porcelana ou cimento. Esse é interessante. O elemento resistivo, que pode ser fio ou outro tipo, fica dentro de uma caixinha de cerâmica, geralmente branca e quadrada, e essa caixa é preenchida com um tipo de cimento cerâmico. Para que serve esse cimento? 2 coisas. Ajuda ainda mais a dissipar o calor e, o mais importante, é anti-chamas. Se ele falhar por um curto-circuito, por exemplo, ele não pega fogo. Por isso é usado em lugares onde a segurança contra incêndio é crítica, tipo fontes de TV, aparelhos que ficam ligados direto. Nossa, essa questão da segurança é um ponto-chave mesmo. E a fonte deixa claro. Se o projeto pede um cerâmico, tem que trocar por outro cerâmico. Não dá para colocar um comum no lugar. De jeito nenhum. O contrário, às vezes, um comum por um cerâmico de mesmo valor e potência até pode ser, mas cerâmico por comum, nunca. Entendido. Agora vamos para os pequenininhos. Resistores de filme SMD. Aqueles que a gente quase precisa de lupa para ver. Exato. São os mais comuns hoje em dia. A base deles é uma plaquinha minúscula de cerâmica, onde se deposita um filme bem fino de material resistivo, um metal ou óxido metálico. E como eles conseguem o valor exato de resistência num negócio tão pequeno? Ah, essa parte é bem legal. O material explica. Durante a fabricação, eles usam um feixe de laser para fazer um corte nesse filme resistivo. O corte aumenta o caminho que a corrente tem que percorrer, aumentando a resistência. Ajustam com o laser até chegar no valor desejado. É tecnologia de precisão. Uau, com laser. E para ler o valor neles, não tem cor, né? São os números. Isso, códigos numéricos. E depende da série de precisão e do tamanho do resistor. As fontes mostraram os sistemas mais usados. Código de 3 dígitos, geralmente para a série E24, 5%. Os 2 primeiros números são o valor base, o terceiro é a quantidade de zeros. Exemplo clássico, 102, é 10 seguido de 2 zeros, 1000 ohms, ou 1 kΩ. Ok, 10 com 2 zeros. Código de 4 dígitos.
Mais comum para a série E96, 1%. Aqui, os 3 primeiros números são o valor base. Lembra dos 3 dígitos significativos? E o quarto é o número de zeros. Exemplo, 101. É 100 seguido de 10. Também dá 1000 ohms, 1K ohms. Ah, faz sentido a diferença de 3 para 4 dígitos agora. Pois é. Tem também o uso da letra R para indicar a vírgula em valores baixos, tipo 2.2 ohms, significa 2.2 ohms. Ou 47R0. No código de 4 dígitos, seria 47,0 ohms. Certo. E tem um que complica um pouquinho. O código EA96. Usado em resistores de 1% muito pequenos, onde só cabem 3 caracteres. São 2 números e uma letra. Os números não são o valor direto. São um código que você tem que olhar numa tabela padrão, a tabela EA96, para achar o valor base de 3 dígitos. E a letra indica o multiplicador, tipo B igual a x10, C igual a x100 ou divisor. Nossa, esse precisa de tabela mesmo. Um exemplo que deram foi 01B. Como fica? Então, você olha na tabela EAO96. O código 01 corresponde ao valor base 100. A letra B significa multiplicar por 10. Então, 100 vezes 10 dá 1000 ohms, 1 kΩ. É menos direto, né? Precisa da consulta. Definitivamente. E a potência desses SMDs, como a gente sabe, se não tem escrito? Pelo tamanho físico dele. Existem uns códigos padronizados para os tamanhos, tipo 0402, 0603, 0805, 1206, 1210. Cada código desses representa as dimensões em milésimos de polegada e tem uma potência máxima associada. Ah, tipo, quanto maior o código, maior o tamanho físico. Exato. E maior a potência que ele dissipa. As fontes deram exemplos. Um 0805 costuma ser um 18 de watt, um 1206 é um quarto de watt, um 1210 já é meio watt. O tamanho denuncia a potência. E os minúsculos, tipo 0402, às vezes nem código de valor tem, aí só olhando no esquema elétrico do aparelho mesmo. Entendi, faz sentido. Bom, agora voltando para os que têm as perninhas, os resistores de filme PTH. Esses sim usam as famosas faixas coloridas. Isso. E as fontes dividem em 2 tipos principais de filme. Filme de carbono, CFF, e filme metálico, MFR. A construção é parecida. Um tubinho de cerâmica como base, aí depositam um filme fino de carbono ou de metal. Depois fazem um corte em espiral, helicoidal, nesse filme para ajustar o valor da resistência. Colocam os terminais, uma proteção e pintam as faixas coloridas. E na prática, qual a diferença mais importante entre o de carbono e o metálico? O material destaca 2 coisas principais: a precisão e como eles se comportam quando dão problema, quando falham por sobrecarga. O filme metálico geralmente é mais preciso. Tipo 1% ou 2% de tolerância, né? Ligado às séries E48, E96. Exato. E muito importante, quando ele é sobrecarregado, a tendência dele é simplesmente abrir o circuito. Ele interrompe a passagem da corrente, o que é mais seguro. Já o filme de carbono... É menos preciso 5% ou 10%, E12 e E24. Isso. E se ele for muito sobrecarregado, ele pode superaquecer, carbonizar, mudar de valor ou até, soltar fumaça, pegar fogo em casos extremos. É menos seguro nesse aspecto. Por isso, aquela regra de ouro que as fontes reforçam. Onde o projeto pede filme metálico, só troque por outro de filme metálico. Já um de carbono, se precisar, muitas vezes pode ser substituído por um metálico de mesmo valor e potência, que acaba sendo até um upgrade em precisão e segurança. Mas o contrário, nunca. Essa diferença no modo de falha é algo que a gente às vezes esquece, mas é super relevante para a segurança do equipamento e do usuário. E as cores? Como funciona o código OP? O valor não importa a posição que o resistor esteja soldado. Tem basicamente 2 sistemas, 4 faixas, mais comum para resistores de 5% e 10%, E12 e E24. As 2 primeiras faixas são os 2 dígitos do valor base. A terceira faixa é o multiplicador, ou seja, quantos zeros adicionar.
Se for ouro ou prata nessa terceira faixa, aí é divisor, divide por 10 ou por 100. E a quarta faixa é a tolerância. Ouro é 5%, prata é 10%. Certo. 4 faixas, 2 dígitos de valor. 5 faixas, usado para resistores mais precisos, de 1%, 2%, E48, E96. Aqui, as 3 primeiras faixas dão um valor base de 3 dígitos. A quarta faixa é um multiplicador ou divisor e a quinta faixa é a tolerância, marrom para 1%, vermelho para 2%, etc. Faz sentido ter 5 faixas porque precisa de 3 dígitos para o valor base dessas séries mais precisas. E a sequência das cores para formar os números. É aquela famosa: preto é 0, marrom é 1, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8 e branco 9. Tem até musiquinha para decorar, né? Tem sim. Os exemplos das fontes ajudam a fixar. Um de 470 ohms, 5%, seria amarelo 4, violeta 7, marrom, que é X10 ou 10, ouro 5%. E um mais preciso, tipo 536 ohms, 2%. E a verde 5, laranja 3, azul 6, preto, que é multiplicador x1, sem zeros adicionais, vermelho, 2% de tolerância. A lógica se encaixa direitinho. E um ponto prático que as fontes mencionam é sobre a leitura. Às vezes as faixas parecem meio no centro, né? Como saber de que lado começar a ler? Boa pergunta. A dica é, primeiro, tenta achar a faixa da tolerância. Ela costuma ser um pouco mais afastada das outras, ou é uma cor específica, tipo ouro, prata, marrom, vermelho. Achou a tolerância? Começa a ler do lado oposto. Ok. Se mesmo assim ficar na dúvida, tenta ler dos 2 jeitos. Aí você pega o valor base que deu em cada leitura e confere. Esse valor existe na CGE correspondente àquela tolerância? Por exemplo, se a tolerância é 1%, faixa marrom, o valor base de 3 dígitos tem que ser um daqueles 96 valores da série E96. A leitura que der um valor válido é a correta. Uma ótima dica para tirar dúvida. E a potência desses PTH? Como a gente identifica? Também pelo tamanho? Sim, também pelo tamanho físico, mas aqui normalmente se mede o comprimento do corpo do resistor. As fontes dão umas referências. 18 watt tem uns 3 milímetros de comprimento. Quarto watt, uns 6 milímetros. Meio watt, uns 9 milímetros. 1 watt já passa de 10 milímetros, uns 11 milímetros. Tem um padrão. Entendi. E só para fechar os tipos, mencionaram rapidinho os resistores MELF. O que são eles? Os MELF são curiosos. Eles parecem um resistor PTH comum, cilíndrico, com código de cores e tudo, só que eles não têm as perninhas longas. Tem tampinhas metálicas nas pontas, para serem soldados na superfície da placa como um SMD. É tipo um híbrido. Interessante. Tenta pegar o melhor dos 2 mundos, talvez. Para algumas aplicações específicas eles têm vantagens. Legal. Bom, já vimos os tipos, como são feitos, como ler os valores, mas e o uso prático, onde eles entram? As fontes listaram algumas aplicações principais. Quais se destacam mais? O material focou em 4 aplicações bem fundamentais. A mais óbvia, limitador de corrente. Colocaram um resistor em série com alguma coisa, tipo um LED, para diminuir a corrente que passa por ela, ou para diminuir a tensão que chega nela. Uma variação disso é o resistor fusível, que as fontes mencionam. Que funciona como proteção. Exato. É um resistor de valor baixo, calculado para queimar, abrir o circuito, se a corrente passar de um certo limite. É uma proteção barata. E aqui, de novo, a preferência pelo filme metálico por ser mais seguro na hora de falhar. Certo. Limitador de corrente. Qual a próxima? 2. Sensor de corrente, às vezes chamado de R-Sense ou I-Sense. Essa é bem esperta. Você usa um resistor de valor muito baixo, mas bem preciso, tipo 0.1 ohms, 0.01 ohms, em série com a carga principal do circuito. Toda a corrente da carga passa por ele. E aí? Como ele tem uma resistência conhecida, a pequena tensão que aparece nos terminais dele, V igual a R vezes I,
é diretamente proporcional à corrente que está passando. Um circuito de controle pode medir essa tensãozinha e saber exatamente quanta corrente a carga está puxando. Pra quê? Para regular a corrente e manter constante, ou para desligar tudo se a corrente passar de um limite seguro, proteção contra sobrecorrente. É muito usado em fontes de alimentação, carregadores, controle de motores. Entendi. Bem útil. A terceira. 3. Pull-up e pull-down. Essenciais em circuitos digitais, com microcontroladores, portas lógicas. Quando você tem um pino de entrada de um chip ou um botão, ele não pode ficar solto no ar, sem uma referência definida quando não está ativo. Por quê? Porque ele pode pegar ruído, ficar no estado indefinido, nem 0 nem 1 lógico. O resistor de pull-up liga esse pino, de leve, com uma resistência alta, tipo 10k ohms, na tensão positiva, VCC. Isso garante que se nada estiver forçando para baixo, o pino fique em nível alto, 1. O pull-down faz o contrário, liga no terra, GND, garantindo nível baixo, 0, quando nada força para cima. Ah, para garantir um estado lógico definido quando a entrada está aberta. Faz sentido. E a última aplicação? 4. Divisor de tensão. Essa também é clássica. Você pega 2 resistores, liga em série um depois do outro, e conecta as pontas dessa série entre a alimentação VCC e o terra, GND. E o ponto do meio entre os 2 resistores. Nesse ponto, a tensão vai ser uma fração da tensão total de alimentação. A fração exata depende da razão entre os valores dos 2 resistores. É uma forma super simples de obter uma tensão de referência mais baixa a partir de uma tensão mais alta. Ah, para alimentar outros circuitos. Para referência, sim. Mas tem uma pegadinha. Esse divisor não serve para fornecer muita corrente. Se você tentar alimentar algo que consome corrente a partir desse ponto do meio, a própria tensão ali vai cair, porque a corrente desvia caminho. É mais para referência de tensão mesmo, para comparar em outros circuitos. Entendido. Então, limitador de corrente, sensor de corrente, pull-up, down e divisor de tensão. São aplicações bem diversas para um componente aparentemente simples. Acho que cobrimos bastante coisa sobre resistores hoje, hein? Tudo baseado no material que a gente analisou. Vimos o que são, as características-chave, resistência, potência, tolerância, os valores padronizados da série E, os tipos principais, FIL, filme SMD, filme PTH, até o MELF, como decifrar os códigos malucos deles, sejam números, letras ou cores, e demos uma boa olhada nas aplicações mais importantes. Pois é. O mais importante que fica, eu acho, é essa ideia de que, apesar da simplicidade aparente, a escolha do resistor certo não é trivial. Tem que olhar o pacote completo. Valor, tolerância, potência, o tipo de construção, tudo isso pensando na função que ele vai ter ali naquele circuito específico. Não dá para pegar qualquer um. Verdade. A aplicação realmente dita as regras. Exato. E sabe, para a gente fechar com uma reflexão, as fontes que a gente usou mencionam bem de leve outros tipos de resistores. Falam de potenciômetros, de NTCs, LDRs, que são resistores onde a resistência não é fixa. Ah, sim. Aqueles que variam. Isso. Potenciômetro você ajusta manualmente, NTC varia com a temperatura, LDR varia com a luz, e aí fica a pergunta, né? Como essa capacidade de ter uma resistência que muda, seja por controle humano ou por resposta ao ambiente, abre um universo totalmente novo de possibilidades para a eletrônica. Vai muito além da resistência fixa que a gente discutiu hoje. É aí que entram os sensores, os controles. Excelente ponto para a gente continuar pensando e talvez explorar em outra oportunidade. Com essa reflexão, então, a gente encerra essa análise aprofundada sobre resistores baseada nos materiais fornecidos